Então, pessoal, seguindo na mesma linha de raciocínio que foi que demonstramos o item A, nós vamos demonstrar o item B através do diagrama de Venn, que demonstra que a propriedade do complementar da interseção de dois conjuntos é a mesma coisa que a união dos complementares de cada um dos conjuntos, tá bom? Então vamos apresentar isso através dos diagramas. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, eu vou representar o complementar de A interseção B com respeito ao universo U. Então, nesse caso, no primeiro diagrama, eu apenas vou representar quem seria A interseção B dentro desse primeiro diagrama. Já no segundo diagrama, eu vou literalmente aplicar a operação de complementar em cima do conjunto A interseção B e vou representar para vocês o que seria o complementar de A interseção B, tá bom? Então, nesse caso aqui, a princípio, para representar A interseção B, eu tenho que representar todos os elementos que são comuns a A e a B, ou em outras palavras, elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Nesse caso, representada por essa região aqui no centro, tá bom? Então, esse diagrama aqui me representa A interseção B. Repara que os elementos aqui são interiores a A e também são interiores a B. Agora, ao aplicar a operação de complementar, eu tenho que observar que o complementar é com referência a todo o universo U. E o complementar a todo o universo U significa dizer que eu tenho que considerar no meu segundo diagrama todos os outros pontos que não foram pintados de vermelho nesse diagrama. Então, nesse caso, por exemplo, pontos que estão aqui fora de A e também fora de B, mas também pontos que pertencem aqui, por exemplo, a B e que não pertencem a A, e da mesma maneira, pontos que pertencem a A e também não pertencem a B. Repara que todos esses outros pontos complementam o que eu fiz aqui de A interseção B. E aí, essa representação aqui é uma representação para o complementar de A interseção B, o lado esquerdo dessa igualdade. O que a gente vai fazer agora é analisar o lado direito dessa igualdade, tá bem? Então, pessoal, para representar o lado direito aqui da nossa igualdade, eu vou fazer essa operação particularmente em três etapas, tá? Representado por três diagramas. Então, esse último diagrama aqui que vai ser a nossa resposta final para o lado direito, ou seja, esse último diagrama vai nos representar o complementar de A com respeito ao universo U, união com o complementar de B com respeito ao universo U, tá bom? Então é a união dos dois, isso lá no final. O primeiro diagrama vai representar para a gente, pessoal, somente o complementar de A com respeito ao universo U. E o segundo diagrama, o complementar de B com respeito ao universo U. O que eu vou fazer entre eles, nesses dois diagramas, é uma operação de união e eu tenho que obter como resultado o último diagrama, tá bom? Então vamos analisar diagrama por diagrama. Então, nesse caso aqui, observa o seguinte: como eu faço para representar o complementar de A com respeito ao universo U? Ora, são todos os elementos que pertencem a U, no caso, né? E que não pertencem a A, ou seja, exteriores a essa bola que representa o conjunto do A. Então, nesse caso, por exemplo, pontos que estão exteriores de B também são pontos que estão exteriores a A, então não pertence a A. Então, o que está pintado de vermelho aqui corresponde a uma parte desse conjunto em questão. Tem mais uma região aqui, que é uma região dentro de B que não pertence a A, que eu posso pintar. Por quê? Porque são justamente pontos que também não pertencem a A. São pontos que pertencem a U, pertencem a B também, mas não pertencem a A. Então, nesse primeiro diagrama, está representado esse primeiro conjunto, o complementar de A com respeito ao universo U. Agora vamos para o segundo diagrama para representar e fazer a mesma ideia do complementar de B com respeito ao universo U. Então, vamos fazer o complementar de B com respeito ao universo U. Pontos que estão exteriores a A e a B são pontos que satisfazem essa propriedade. E mais ainda, pontos que pertencem a A e que não pertencem a B também são pontos que correspondem ao complementar de B. Então, está aqui a representação do complementar de B com respeito ao universo U. O que eu tenho que fazer agora, pessoal, é juntar tudo, porque a operação é uma operação de união. Ou seja, para responder o último diagrama, que seria essa união, eu tenho que considerar todos os pontos possíveis que eu consegui encontrar para o complementar de A e para o complementar de B.
E aí observa o seguinte, que os únicos pontos que não foram pintados nos dois são os pontos que pertencem à interseção. O resto, todo mundo é considerado. Então, pontos exteriores a e B automaticamente. Esse cara aqui, né, essa região, que são uma região que pertence a A e não pertence a B, está sendo descrita no segundo diagrama, então eu pinto. E essa região que pertence a B e não pertence a A, descrita no primeiro diagrama. Então, eu tenho que considerar. Então, né, pega aí a importância. É uma união, é uma junção. Então, nesse caso, eu tenho que juntar tudo. Tá bom? E agora, observa o seguinte. Compara o resultado que nós obtivemos aqui com o resultado que está aqui no canto, que foi o lado esquerdo da nossa igualdade. Ou seja, o lado correspondente, nesse caso, ao complementar de A interseção B com respeito ao universo U. Repara que são os mesmos diagramas, né? Então, isso responde, né, o porquê que essa relação é válida. Tá bem, pessoal? Até a próxima.